Mergulhe na história de Cha Eun-woo, um fenômeno do K-pop e dos dramas que carrega o peso da fama em um mundo onde a perfeição é exigida e os erros são julgados por multidões. Cha Eun-woo, nascido Lee Dong-min em Gampo, uma cidade sem o glamour de Seul, destacou-se desde cedo por sua inteligência e carisma. Estudante de elite em instituições como a Hanlin Multi-Art School e a Sungkyunkwan University, sua formação em artes performáticas foi o alicerce para uma carreira meteórica. Sua estreia em 2014, com um pequeno papel em My Brilliant Life, abriu as portas para sua explosão com o grupo Astro em 2016, seguido por papéis marcantes em dramas como Gangnam Beauty. Mas essa ascensão foi tão natural quanto parece? A indústria do K-pop, em seu auge na década de 2010, buscava rostos que unissem talento e beleza. E a Fantagio viu nele um potencial único. Esse contexto, marcado pela expansão da onda coreana, Hallyu, moldou um caminho brilhante, mas também repleto de pressões. A escolha de Cha Eun-woo como o visual do astro, o membro destacado por sua aparência, definiu sua carreira desde os 19 anos. Ser o rosto de um grupo em um mercado competitivo significava estar sob um holofote implacável, onde cada gesto é analisado por milhões. A Fantagio investiu pesado, com treinamento intensivo em canto, dança e etiqueta, transformando-o em um produto quase perfeito. No entanto, dados da indústria revelam que 70% dos ídolos enfrentam esgotamento antes dos 25 anos, um reflexo do custo dessa perfeição. Como um jovem lida com a pressão de ser um ícone em um sistema que não tolera falhas, sua história é um convite para refletir sobre o que significa ser moldado para o sucesso em um ambiente tão exigente. Por outro lado, sua formação acadêmica privilegiada o diferencia. Enquanto muitos ídolos lutam para equilibrar fama e vida pessoal, Cha Eun-woo parecia destinado ao estrelato, com uma educação que o preparou para o palco global. Críticos, no entanto, sugerem que seu sucesso é mais um produto de estratégias corporativas do que de genialidade natural. Comparado a pioneiros do K-pop como Agio-T, que também foram moldados por agências, ele parece seguir um roteiro cuidadosamente planejado. Isso levanta uma questão: quão autêntico pode ser um ídolo quando sua imagem é controlada desde o início? A Fantagio, como outras agências, investe milhões em seus trainees, criando estrelas que atendem às demandas do mercado. Cha Eun-woo é um artista livre ou uma peça em um tabuleiro corporativo? Essa dualidade entre mérito pessoal e sistema ressoa com nossas próprias experiências. Quem nunca sentiu que seus sucessos dependem de um sistema maior, como uma empresa ou uma rede de contatos? Imagine viver uma vida planejada para a perfeição, sem espaço para erros. A trajetória de Cha Eun-woo nos desafia a pensar no preço da excelência e nas expectativas que outros impõem. Você sacrificaria sua liberdade por um sonho que não controla totalmente? Sua história sugere que o sucesso, embora brilhante, pode ser tanto uma coroa quanto uma jaula, moldada por forças além do controle individual. Como parte da Hallyu, Cha Eun-woo representa uma Coreia do Sul que exporta cultura em ritmo acelerado, gerando bilhões em receita. Seu papel como visual não apenas o elevou, mas consolidou o astro como um nome relevante em um mercado saturado. No entanto, sua ascensão levanta uma questão persistente. É um triunfo individual ou o reflexo de um sistema que fabrica ídolos em série? Ao admirar seu sorriso em um drama ou show, pergunte-se: você está vendo uma pessoa ou o produto de uma indústria que planeja cada detalhe? Sua história é um espelho que reflete as tensões entre autenticidade e criação corporativa, desafiando-nos a olhar além do brilho. Ser o visual do astro é mais do que um elogio. É uma responsabilidade que define a vida de Cha Eun-woo. Sua beleza quase sobrenatural o colocou no centro das atenções desde a estreia, mas também sob o peso de expectativas irreais. A Associação Coreana de Saúde Mental aponta que 80% dos ídolos enfrentam ansiedade devido a padrões físicos e públicos, uma pressão que começou para ele aos 19 anos, quando seu rosto se tornou sinônimo de perfeição. Como é viver
Sabendo que seu valor está atrelado a uma imagem imutável, seu papel em True Beauty, um drama que aborda os padrões de beleza, o levou a refletir publicamente sobre esse peso, mas quanto ele realmente revela sobre suas lutas internas. A agenda de Cha Eun-woo é um reflexo da intensidade do K-pop. Combinando música, atuação e promoções, ele vive em um ritmo que deixa pouco espaço para si mesmo. Seu EP Entity, lançado posteriormente, trouxe uma faceta mais pessoal, mas, mesmo esse projeto foi analisado minuciosamente por fãs e críticos. Cada aparição, de um drama a um evento de fãs, é dissecada com precisão cirúrgica. Comparado a ídolos como G-Dragon, que desafiam convenções, Cha Eun-woo parece preso ao molde do príncipe perfeito. Essa rigidez tem consequências. O burnout é uma ameaça constante, como mostra a pausa de Wendy, do Red Velvet, após anos de pressão. Quanto tempo alguém pode suportar viver sob esse nível de exigência? No entanto, sua resiliência é inegável. Diferentemente de muitos que abandonam a indústria, ele equilibra papéis como cantor e ator com uma disciplina forjada em escolas de elite. Em entrevistas, ele menciona que o tempo para si mesmo é quase inexistente, sugerindo sacrifícios profundos. Casos como o de Su Lee, que enfrentou críticas severas por romper com sua imagem, mostram o perigo de desafiar o sistema. Está Cha Eun-woo preparado para um futuro em que possa ser mais que um ícone? Sua história levanta a questão de se sua perfeição é uma força que o sustenta ou uma fachada que oculta um esgotamento silencioso. Essa pressão conecta-se com nossas próprias vidas. Quem nunca sentiu a necessidade de manter uma imagem perfeita, seja no trabalho, nas redes sociais ou entre amigos? Imagine que cada imperfeição sua fosse exposta ao mundo. A vida de Cha Eun-woo nos convida a refletir sobre como lidamos com as expectativas alheias e se a busca pela perfeição é uma meta alcançável ou uma armadilha. O que você faria se seu valor dependesse de nunca falhar? Sua trajetória é um lembrete de que até os ídolos mais brilhantes enfrentam lutas internas que raramente chegam à superfície. O papel de visual também alimenta a indústria. A imagem de Cha Eun-woo impulsiona vendas, de álbuns a patrocínios, consolidando o astro e a fantagio em um mercado onde a aparência é uma moeda valiosa. No entanto, essa dependência traz riscos. E se ele decidir romper com essa imagem? A indústria do K-pop, que movimenta bilhões, nem sempre tolera quem desafia suas regras. Ao pensar em Cha Eun-woo, reflita. Sua beleza é uma bênção que o eleva ou uma corrente que o prende para sempre? Essa tensão entre imagem e liberdade define não apenas sua carreira, mas o próprio K-pop. Um simples bilhete escrito por Cha Eun-woo durante um evento de fãs desencadeou uma tempestade. Ao sugerir que uma fã usasse roupas justas e chamá-la de sexy, ele viu suas palavras vazarem nas redes sociais, gerando críticas por comportamento supostamente inadequado. Uma fã defendeu que o comentário era um apoio à sua perda de peso, mas o estrago estava feito. Reportagens destacaram a fragilidade de sua imagem de príncipe perfeito. Foi um erro inocente ou um vislumbre de uma faceta menos polida? Esse incidente expôs a vulnerabilidade de um ídolo sob constante escrutínio. No K-pop, encontros com fãs são momentos sagrados, mas também armadilhas. Um estudo de uma universidade coreana revelou que 60% dos ídolos evitam interações espontâneas por medo de mal-entendidos. Para Cha Eun-woo, cujo papel como visual amplifica cada palavra, um comentário privado virou um debate público sobre moralidade. Como é viver sabendo que uma frase pode desencadear uma crise? A rapidez com que a fã tentou esclarecer acalmou alguns, mas o incidente deixou uma marca. Alguns passaram a questionar a autenticidade de sua imagem impecável. Esse episódio mostra como as redes sociais transformam pequenos gestos em grandes controvérsias. Por outro lado, o incidente revela uma contradição no fandom. Enquanto alguns fãs o defenderam com fervor, outros o criticaram sem esperar explicações, evidenciando como a idolatria pode ser uma faca de dois gumes. Comparado a escândalos mais graves, como o de Kangin, do Super Junior, por dirigir embriagado, o caso de Cha Eun-woo parece menor, mas ilustra a fragilidade dos ídolos perante a opinião pública. Seu silêncio após o incidente sugere uma
Estratégia de contenção, mas será que ele teve espaço para se defender? A pressão de ser um modelo em tempo integral levanta questões sobre a justiça de julgar alguém por palavras tiradas de contexto. Esse episódio conecta-se com nossas próprias experiências. Quem nunca foi mal entendido por um comentário feito sem má intenção? Imagine que milhões te julgassem por isso. O incidente do post-it nos convida a refletir sobre empatia e os padrões que impomos às figuras públicas. Como você reagiria se suas palavras fossem distorcidas pelo mundo? A história de Cha Eun-woo mostra que, no K-pop, a espontaneidade é um risco que poucos podem correr sem consequências. A dinâmica, revelada por esse escândalo, é central ao K-pop. A indústria exige que os ídolos sejam impecáveis, mas também humanos para se conectar com os fãs. Essa contradição cria um terreno instável onde um comentário pode virar uma crise. É possível ser autêntico em um mundo que castiga a espontaneidade? Na próxima vez que você vir um ídolo interagindo com fãs, pergunte-se: quão livre ele é para ser ele mesmo? Esse capítulo sugere que Cha Eun-woo pode ter aprendido a ser mais cauteloso, mas a que custo para sua autenticidade? Em plena pandemia de Covid-19, Cha Eun-woo foi flagrado em um clube em Itaewon, ao lado de outros ídolos, como Jungkook, do BTS, Mingyu, do Seventeen e Jaehyun, do NCT. A notícia, amplamente divulgada, gerou indignação em um momento em que a Coreia do Sul impunha rígidas regras de distanciamento social. Sua desculpa manuscrita reconheceu o erro, mas o dano à sua imagem de perfeição já estava feito. O que levou um ídolo conhecido por sua disciplina a ignorar as restrições? Esse incidente revelou as tensões entre a vida de um ídolo e as expectativas da sociedade. A Coreia do Sul era elogiada por seu controle da pandemia, com poucos casos registrados, mas o surto em Taiwan colocou o país em alerta. A presença de ídolos em um clube foi vista como um ato de irresponsabilidade, quase uma traição à confiança pública. Para muitos, não era apenas uma saída noturna, mas um símbolo de privilégio em meio a um sacrifício coletivo. Aos Gibsons, 23 anos, o que passava pela mente de Cha Eun-woo ao tomar essa decisão? A pressão da pandemia afetou a todos, mas para um ídolo, qualquer deslize vira manchete. Como é viver sob um escrutínio que não perdoa erros humanos? As consequências foram imediatas. Hashtags pedindo desculpas viralizaram e a crítica pública foi implacável, embora ele não tenha enfrentado sanções legais. Comparado a Jungkook, cujo grupo tem uma base de fãs maior, o impacto em Cha Eun-woo foi significativo, mas menos devastador. Sua desculpa, publicada nas redes do astro, tentou acalmar os ânimos, mas alguns fãs sentiram que faltou profundidade. Esse escândalo levanta uma questão: foi um erro isolado ou um sinal de que até os ídolos mais perfeitos têm momentos de rebeldia? A reação polarizada mostra como a sociedade espera que os ídolos sejam modelos em todos os momentos. Alguns fãs defenderam Cha Eun-woo, argumentando que ele merecia um momento de normalidade após anos de trabalho intenso. A pandemia confinou milhões e os ídolos, apesar da fama, também são humanos. Casos como o de Irene, do Red Velvet, criticada por sua atitude no mesmo período, mostram que erros públicos são inevitáveis. É justo exigir perfeição em um contexto de pressão global? Esse incidente conecta-se com nossas próprias experiências. Como você se sentiu durante o confinamento? Imagine que um momento de escape seu fosse exposto ao mundo. A história de Cha Eun-woo nos convida a refletir sobre o perdão e os limites da responsabilidade pública. O escândalo de Itaewon expôs as tensões entre ídolos e sociedade. Na Coreia do Sul, onde o compromisso social é altamente valorizado, sua saída foi vista como uma desconexão. Em outras culturas, como o Japão, celebridades enfrentam menos escrutínio por atos similares. Cha Eun-woo foi vítima de um padrão cultural rígido ou de sua própria imprudência? Esse episódio nos desafia a pensar em como julgamos figuras públicas e se lhes concedemos o mesmo espaço para errar que pedimos para nós mesmos. Na próxima vez que vir uma desculpa de um ídolo, pergunte-se: é suficiente para restaurar a confiança? A decisão da Fantagio de criar um fã-clube individual para Cha Eun-woo gerou um terremoto entre os fãs do astro.
Enquanto alguns celebraram a chance de apoiar sua carreira solo, outros temeram que fosse um passo rumo ao abandono do grupo que o lançou. Reportagens destacaram o debate sobre lealdade e ambição no K-pop, um mundo onde os grupos são como famílias para os fãs. Essa controvérsia levanta uma questão: foi um reconhecimento de seu sucesso ou uma rachadura na unidade do Astro? A tensão entre o individual e o coletivo define essa fase de sua carreira. No K-pop, os grupos como o Astro com seus 6 membros originais são mais do que música, são comunidades que inspiram devoção. O sucesso de Cha Eun-woo como ator, com dramas como True Beauty, já o destacava, e seu Happy Entity, que vendeu mais de 219 mil cópias, superou alguns lançamentos do grupo. Essa disparidade alimentou especulações. Estaria a Fantágio priorizando sua carreira solo às custas do astro? A saída de Rock já havia abalado o grupo, e o fã-clube individual pareceu para alguns um sinal de ruptura. Como Cha Eun-woo se sentiu ao ver seus fãs divididos por seu próprio sucesso, as reações foram polarizadas. Em plataformas como Weverse, fãs internacionais aplaudiram a iniciativa, enquanto fãs coreanos expressaram preocupação com a coesão do grupo. Essa divisão reflete uma tensão universal no K-pop: o equilíbrio entre ambições individuais e lealdade ao coletivo. Comparado a Taemin, do SHINee, que equilibrou uma carreira solo sem romper com seu grupo, Cha Eun-woo enfrenta um caminho incerto. A falta de clareza da Fantágio alimentou especulações, deixando os fãs se perguntando se a decisão foi dele ou imposta. É possível brilhar sozinho sem trair quem te levou ao topo? Essa situação ressoa com dilemas pessoais. Você já teve que escolher entre seus sonhos e a lealdade a um time? Imagine que seu sucesso dividisse seus entes queridos. A controvérsia do fã-clube nos convida a refletir sobre as decisões que tomamos quando o sucesso pessoal colide com as expectativas coletivas. O que você faria no lugar dele? A história de Cha Eun-woo mostra que até as vitórias podem ter um custo emocional, especialmente quando os fãs, o coração do K-pop, se sentem traídos. O impacto vai além do pessoal. A decisão da Fantágio reflete estratégias de mercado em uma indústria que capitaliza a popularidade de ídolos individuais. No entanto, essa escolha arrisca alienar a base de fãs do astro, que vê o grupo como uma unidade. Como Cha Eun-woo navega essa tensão entre sua carreira solo e sua lealdade ao grupo? Esse capítulo nos desafia a pensar no equilíbrio entre ambição e responsabilidade, tanto no K-pop quanto em nossas próprias vidas. Uma postagem de Cha Eun-woo no Instagram, promovendo uma colaboração com a Vogue Korea e a YSL, tornou-se um escândalo ao coincidir com uma grave crise política na Coreia do Sul, marcada pela votação de impeachment contra o presidente após a declaração de lei marcial. Internautas o acusaram de insensibilidade, com comentários como: "Como ele pode promover enquanto o país está em caos?" Esse incidente levanta a questão: foi um descuido ou uma desconexão deliberada? O timing infeliz expôs as expectativas sobre os ídolos em tempos de crise. Naquele momento, a Coreia do Sul enfrentava uma turbulência política sem precedentes, com protestos massivos e amplo apoio ao impeachment. Nesse contexto, a postagem de Cha Eun-woo foi vista como um sinal de privilégio elitista, desconectado da realidade do país. Fãs argumentaram que ele não tinha obrigação de se posicionar politicamente, mas na Coreia, onde o compromisso social é valorizado, seu silêncio foi interpretado como indiferença. Por que sua equipe não adiou a postagem? Esse erro de timing levanta questões sobre o controle que os ídolos têm sobre sua imagem em momentos sensíveis. As consequências foram rápidas. Hashtags criticando sua insensibilidade circularam, e a ausência de uma desculpa oficial prejudicou sua imagem para alguns. Comparado ao silêncio de ídolos durante a tragédia de Sewol, esse escândalo foi menos grave, mas destacou um problema recorrente: a percepção de desconexão. Será que Cha Eun-woo foi vítima de uma má decisão de sua equipe ou de seu próprio descuido? A polarização das reações mostra como as redes sociais amplificam cada ação, transformando um post em um símbolo de valores. Seus defensores apontam que ídolos não são ativistas. Em culturas como o Japão, celebridades raramente se
envolvem em política sem enfrentar críticas. Uma norma que poderia se aplicar aqui? É justo exigir que um jovem de 27 anos tome partido em uma crise nacional? Esse incidente conecta-se com nossas experiências. O que você faria se seu trabalho colidisse com um momento crítico em seu país? Imagine postar algo alegre enquanto outros protestam. A história de Cha Eun-woo nos desafia a refletir sobre o papel das figuras públicas e como as julgamos. Rumores sobre a orientação sexual de Cha Eun-woo, especialmente sobre uma possível bissexualidade, circulam entre fãs, alimentados por um vídeo onde ele mencionou homens e mulheres ao falar de namoro e um comentário sobre o cantor Hong-gi. Fontes sugerem que ele é heterossexual, com base em entrevistas onde falou sobre namoradas e seu tipo ideal, mas as especulações persistem. De onde vêm esses rumores e por que continuam? Esse tema expõe a fragilidade da privacidade no K-pop, onde cada gesto é dissecado. A cultura do fandom no K-pop é um terreno fértil para especulações. Um estudo revelou que 40% dos fãs especulam sobre a sexualidade de seus ídolos, muitas vezes sem evidências sólidas. A beleza andrógina de Cha Eun-woo e sua reserva intensificam essas teorias. Seu comentário sobre não ter namorado até a universidade por uma promessa a seu pai sugere uma vida privada rígida, alimentando a curiosidade. Como é viver sabendo que cada palavra pode gerar um debate sobre sua identidade? Esses rumores mostram como os fãs projetam seus desejos e valores nas estrelas. As consequências são sutis, mas reais. Embora não tenham prejudicado sua carreira, os debates online dividem os fãs, com alguns defendendo sua privacidade e outros buscando provas. Na Coreia do Sul, onde a aceitação LGBTQ+ é limitada, um outing poderia ser arriscado. Comparado a Holland, o primeiro ídolo abertamente gay, Cha Eun-woo optou pelo silêncio, uma escolha que pode ser estratégica ou pessoal. Quão livre é um ídolo para falar de sua vida privada em um país com valores conservadores? Esse vazio, criado por sua reserva, é preenchido por especulações dos fãs. Por outro lado, esses rumores dizem mais sobre os fãs do que sobre ele. No Ocidente, artistas como Harry Styles brincam com a ambiguidade sem confirmá-la, uma tática que pode se aplicar aqui. E se Cha Eun-woo simplesmente não quiser se rotular? Sua reserva em um mundo que exige transparência é quase um ato de rebeldia. Isso conecta-se com nossas experiências. Quão confortável você se sente compartilhando sua vida com estranhos? Imagine que cada comentário seu fosse analisado por milhares. Esses rumores nos desafiam a questionar quanto direito temos à privacidade alheia. Essa discussão expõe as tensões culturais do K-pop. Enquanto fãs globais celebram a diversidade, na Coreia a aceitação avança lentamente e os ídolos enfrentam um escrutínio único. A especulação sobre Cha Eun-woo não é apenas fofoca, mas um reflexo de como os fãs projetam seus valores. É justo exigir respostas quando ele escolhe o silêncio. Na próxima vez que ouvir um rumor sobre um ídolo, pergunte-se: você busca a verdade ou apenas preenche um vazio? Sua história nos convida a respeitar os limites de quem admiramos. Por trás do brilho de Cha Eun-woo está a indústria do K-pop, que movimenta bilhões anualmente. Desde sua entrada na Fantásio, ele foi moldado como cantor, ator e visual, com anos de treinamento em canto, dança e etiqueta. Sua estreia com o astro e seu salto à atuação com Gangnam Beauty foram passos calculados, mas quanto de seu sucesso é dele e quanto é obra de um sistema que fabrica estrelas? Essa pergunta define sua carreira e o próprio K-pop. A Fantásio investiu pesado para transformá-lo em um ícone, mas a que custo? As agências do K-pop investem milhões por trainee na esperança de criar ídolos lucrativos. Cha Eun-woo, com sua educação de elite e aparência marcante, era um candidato ideal. No entanto, esse processo envolve contratos rígidos e agendas exaustivas. Seu EP Entity, com mais de 219 mil cópias vendidas, mostrou sua voz pessoal, mas ainda está ligado às decisões da Fantásio, como o fã-clube individual. Comparado ao T-ara, cujas carreiras foram destruídas por disputas com agências, Cha Eun-woo navegou bem esse mundo, mas não sem restrições. Como ele mantém sua individualidade em um sistema tão controlador? As consequências são visíveis. Dramas como True Beauty e Island o consolidaram como ator.
mas sua agenda deixa pouco espaço para si mesmo. Em entrevistas, ele menciona que o tempo pessoal é um luxo, sugerindo sacrifícios profundos. Casos como o de Sully, que enfrentou um escrutínio brutal, mostram os riscos de um sistema que prioriza a imagem sobre o bem-estar. Como Cha Eun-woo mantém sua saúde mental em um ambiente tão exigente? Seu silêncio sobre o tema sugere uma estratégia de sobrevivência ou uma resignação silenciosa. Por outro lado, esse sistema é o que permite seu sucesso. Sem a Fantagio, ele não teria plataforma para brilhar globalmente. No Japão, artistas como Arashi seguem um modelo similar, mas com menos pressão internacional. A questão é: essa máquina é uma ferramenta que o eleva ou uma corrente que o limita? Isso conecta-se com nossas vidas. Até onde você cederia controle por seus sonhos? Imagine que cada passo seu fosse ditado por outros. A história de Cha Eun-woo nos faz refletir sobre a liberdade no sucesso e o preço da fama. O caso de Cha Eun-woo ilustra o poder do K-pop. Sua imagem impulsiona vendas e patrocínios, consolidando a Fantagio em um mercado competitivo. No entanto, essa dependência traz riscos. E se ele decidir romper com o sistema? Na próxima vez que ouvir uma música do astro ou ver um drama dele, pergunte-se: você admira um artista ou o produto de uma máquina? Sua história nos desafia a olhar além do brilho e questionar quanto controle os ídolos têm sobre suas vidas. Cha Eun-woo é conhecido por sua discrição, evitando falar de sua vida pessoal ou temas controversos. Dos rumores sobre sua sexualidade ao escândalo de Taiwan, suas respostas são mínimas, como a desculpa formal após a noite no clube. Em entrevistas, ele foca no trabalho, raramente em si mesmo. Isso é uma estratégia de proteção ou um sinal de que não tem voz própria? Seu silêncio é um enigma que define sua relação com fãs e público, criando tanto fascínio quanto especulação. Na Coreia do Sul, ídolos são treinados para manter uma imagem neutra, evitando temas que possam dividir fãs. Um estudo apontou que 65% dos ídolos evitam declarações pessoais para não alienar sua audiência. Para Cha Eun-woo, cujo apelo cruza fronteiras, o silêncio pode ser uma tática para manter sua base global. No entanto, essa reserva cria um vazio que os fãs preenchem com especulações, de sua sexualidade às suas opiniões políticas. O que ele perde ao não se mostrar mais humano? Sua discrição protege, mas também alimenta a curiosidade. As consequências de seu silêncio são duplas. Por um lado, ele o protegeu de maiores escândalos. Sua falta de resposta aos rumores de bissexualidade evitou alimentar o fogo. Por outro, gerou uma percepção de distância, especialmente comparado a ídolos como RM, do BTS, que aborda temas sociais abertamente. Comparado a Keanu Reeves, que também opta pela privacidade, Cha Eun-woo parece preso em um equilíbrio delicado. Ser acessível, mas intocável. Essa distância é uma força que o mantém seguro ou uma fraqueza em um mundo que valoriza a autenticidade? Seu silêncio pode ser pessoal, não imposto. Seu comentário sobre não namorar até a universidade por uma promessa a seu pai sugere. Valores familiares rígidos? Será que ele guarda seu verdadeiro eu para um momento crucial? Em um mundo que exige transparência, sua reserva é quase um ato de rebeldia. Isso conecta-se com nossas experiências. Quão confortável você se sente compartilhando seus pensamentos mais profundos? Imagine que cada palavra sua pudesse desencadear uma tempestade nas redes. Seu silêncio nos convida a refletir sobre o custo da autenticidade. Esse enigma define Cha Eun-woo. Enquanto fãs globais celebram sua imagem, seu silêncio cria um mistério que tanto protege quanto distancia. É justo exigir que ele se abra quando o mundo pune a vulnerabilidade? Na próxima vez que ouvir um comentário vago dele, pergunte-se: ele está se protegendo ou escondendo quem realmente é? Sua história nos desafia a respeitar os limites de quem admiramos, mesmo quando queremos saber mais. Cha Eun-woo é um ícone do K-pop e dos dramas, mas sua história revela as luzes e sombras da fama. De escândalos como Itaewon a rumores sobre sua vida pessoal, ele vive sob um holofote que amplifica talentos e erros. Sua trajetória levanta questões sobre o preço de ser perfeito em um sistema que fabrica estrelas.
É ele um artista genuíno ou uma criação da indústria? Sua história nos convida a olhar além do brilho e refletir sobre o custo de viver sob expectativas implacáveis. Cha Eun-woo é mais do que um rosto bonito. É um símbolo das complexidades da fama no K-pop, onde talento, pressão e expectativas colidem. De escândalos que abalaram sua imagem a rumores que invadem sua privacidade, sua história nos convida a questionar o preço do sucesso e a liberdade de ser autêntico. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que mais te marcou nessa jornada. Clique no vídeo ao lado para mergulhar ainda mais nos segredos do K-pop e descobrir outras histórias que desafiam o brilho da fama.